A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade a gravações das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, a conhecida EBD, da editora CPAD, segundo trimestre de 2022. A revista é dos adultos, que nesse trimestre tem um tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já chegamos na lição de número 3. Olha que tema interessante para os dias que nós vivemos: expressando palavras honestas. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. Essa aqui é a sala de adultos. A minha revista desta sala, dessa classe, é digital. Minha Bíblia é impressa, meus marca-texto. Se você não tiver a sua Bíblia digital e você tiver a Bíblia impressa, pega ela aí. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia, ou no seu celular, no seu tablet, ou uma Bíblia impressa, pega um exemplar, que hoje nós vamos aprender sobre ser honesto com as palavras, manter a palavra, honrar a palavra. Sim, Jesus ensinou a honrar as palavras que eu e você estamos pronunciando, porque vamos dar conta de todas elas, ok? Então, dito isso, pega todo o seu material e vamos para a nossa aula de número 6. Meus queridos e amados irmãos, quero começar essa aula já parabenizando a você, porque chegamos na lição de número 6. Pega aí a sua Bíblia, eu quero começar hoje lendo com você, para a gente fazer dar início à nossa aula. Pega aí o livro de Salmo 15. Salmo 15, o verso do 1 ao 3. Eu quero começar por aqui. Esse será o nosso ponto de partida, que nos diz assim: o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu monte? É uma pergunta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verozmente segundo o seu coração. Aquele que não, defama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma fraude contra o seu próximo. Quero começar por aqui, porque o salmista faz uma pergunta: quem habitará no teu tabernáculo, ou quem morará no teu santo monte? Ele mesmo responde, que é o versículo 2: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verozmente, segundo o seu coração. Não defrauda, não engana, não mente, não diz palavras que vai desonrar o seu próximo. Hoje nós vamos aprender aqui no Sermão do Monte sobre aquela frase, acho que conhecida de todos nós, que nós gostamos de dizer: a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Que expressão é essa? O que quer dizer essa expressão? Será que a Bíblia condena mesmo jurar, fazer juramentos? Será que é contra os ensinamentos bíblicos? Ou são juramentos falsos, juramentos mentirosos, juramentos que não honram a Deus, mas é somente para dizer eu juro, mas na verdade não vai cumprir com a sua palavra? É o que nós vamos aprender hoje. Como eu já falei, o comentarista é o pastor Osiel Gomes. Pega aí a sua revista, se você não tem, o nosso textual está escrito em Mateus capítulo de número 5. Sim, Mateus capítulo de número 5, o verso 37. Dando continuidade ao Sermão do Monte, Jesus diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então ele está dizendo que a nossa palavra não tem que ser baseada em juramentos. Eu juro que vou fazer tal coisa. O problema nunca foi jurar. O problema foi honrar o juramento que você faz. Por isso que Jesus chegou no capítulo 5 de Mateus, verso 37,
dizendo a sua palavra não tem que ser baseada em juramento. Sua palavra tem que ser baseada em sim ou não. Se você consegue fazer, é sim. Se você não consegue fazer, é não. Ponto. Você não precisa ficar arrumando desculpa, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Só basta você ser crente fiel a Deus e dizer sim ou não. É isso que basta. Esse é o ensinamento. Esse aqui é o resumo da aula. O resumo da aula, se eu pudesse resumir, quero que você assista aí aproximadamente 40, 50 minutos, 1 hora de aula. Quero que você assista, mas esse é o resumo. Essa é a base da aula. Deus não quer que você jure, porque jurar é você se comprometer com algo maior do que sua palavra. E Jesus chegou dizendo que não precisa de juramento, precisa ter palavra para cumprir o que você disse, ou sim ou não. Ok? Nossa verdade aplicada fala assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Vamos repetir? Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Eu tenho dito em alguns vídeos, vou repetir aqui de outra maneira, referente aqui à palavra. O nosso grande problema, meu também, é querer ter resposta para tudo. Quando vocês aqui no canal, Bíblia para o Cotidiano, deixam um comentário e faz alguma pergunta, eu quero responder, eu quero dizer que eu sei de tudo, eu quero mostrar que sei. Mas sabe esses anos, 1 ano de canal, que fez em abril, dia 2 de abril, o canal fez 1 ano, sabe o que eu aprendi? Eu não tenho que ter resposta para tudo. Eu tenho que ter a resposta do que eu sei, do que a Bíblia me dá de respaldo. Se a Bíblia não me dá respaldo para responder algo, eu não tenho que ter vergonha de dizer eu não sei. É melhor dizer que não sei do que dizer que sei e ensinar de maneira errada. É isso que Jesus espera de mim, é isso que Jesus espera de você. Sim ou não, não precisa nada mais além do que isso, senão, como ele mesmo diz, abre aí, eu li aqui na nossa Bíblia, mas eu quero, na nossa lição, mas eu quero ler com você o que está escrito em Mateus, aqui na Bíblia, Mateus capítulo 5, vamos lá, abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, especificamente o versículo de número 37, aqui ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, a orientação já está colocada para a minha e para a sua vida. Então, se a gente não pode fazer, diz que não pode. E ponto final. Se a gente pode, a gente diz que vai poder fazer. Ok? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Opa, passei, volta aqui. Aqui, a nossa leitura bíblica em classe hoje está escrito justamente no livro de Mateus, capítulo número 5, do verso 33 ao verso de número 37, que foi o que eu acabei de ler. Mas vamos fazer essa leitura junto, que diz assim: Outro sim ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurais, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Professor, Jesus está dizendo aqui para que a gente não venha jurar. Então a gente não pode jurar? Não é esse juramento que a gente aprendeu errado. Não pode, eu juro, não pode jurar. Não, foi te ensinado errado. Ele está querendo dizer, repito, desde o começo da aula para você. Ele quer que a sua palavra não precise de um juramento. A sua palavra tem que ser sim
ou não. Esse é o resumo, essa é a base, esse é o concreto. Então para de querer jurar, basta dizer eu vou e cumpra o seu eu vou. Não dá para fazer isso, não dá, ponto. Não dá, é isso que Jesus quer que você entenda. E não fique apegado a juramentos, mas fique pegado à verdade do sim ou do não, que é o que nós lemos no Salmo 15, do verso 1 ao 3. Quem habitará no teu tabernáculo ou quem morará no teu santo monte? Aquele que não pratica iniquidade, que fala a verdade, que não defama com a sua língua. Tudo isso, esse é o proceder de nós que somos cristãos. Vamos agora para a nossa introdução. Vamos lá. A nossa introdução de hoje vai nos dizer assim: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. O juramento sempre esteve presente na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos. Nas Escrituras, aqui na Bíblia Sagrada, os juramentos são de dois tipos. Vamos ver quais são os dois tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então, aqui tem juramento feito por Deus e aqui tem juramento feito pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, que é o nosso textuário e o último versículo da nossa leitura em classe, Mateus 5, 37. Ele condena o uso discriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Os judeus faziam, a gente vai estudar aqui, a gente vai ver. Os judeus prometiam algo, mas se o seu juramento não fosse com base no altar, no tabernáculo, que a gente vai ver aqui, ele dizia que esse juramento podia ser quebrado, ele não precisava cumprir esse juramento. Jesus falou, isso está errado. Não é dessa maneira. Não é, porque o que basta é a sua palavra e não como você fez esse juramento. Por isso, nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Se eu mantenho a minha palavra, se eu dou a palavra para você, então não há necessidade de juramento, porque senão será desnecessário, porque o que basta é eu ter a palavra. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso de juramento. Abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago. Abre aí, vamos lá, livro de Tiago, capítulo de número 5, o verso de número 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurais nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Condenação? Isso mesmo, condenação. Eu achei até que era contradição, mas não é, é condenação. Tiago só está repetindo o que Jesus disse no livro de Mateus 5,37. Ele reafirma para os irmãos, para de fazer juramento, só basta a sua palavra. Então, se você der a sua palavra, é suficiente para que você honre a sua palavra. Esse é o ensinamento. A palavra-chave de hoje, estamos falando sobre palavra, então é palavra. Nosso ponto de número 1, não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Olha o que disse aqui o nosso pastor Osiel Gomes. A lei do juramento, de acordo com o dicionário Wycliffe, eu acho que pronuncia assim, Wycliffe. A lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Vamos ver se a lei mosaica ela fez esse
se tem na Bíblia, se a gente pode jurar ou não na lei mosaica. Abre aí, livro de Números, capítulo de número 30, o verso de número 2. Vamos ver. Que nos diz assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu de sua boca, isso ele fará. Anota aí, ó. Livro de Número, tá aqui, ó. Capítulo número 30, verso de número 2. Então, na lei mosaica era permitido jurar. Tá aqui, ó. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, tá aqui, ligando a sua alma com obrigação, não voltará a sua palavra. Deu a sua palavra, fez um juramento. Segundo tudo que saiu de sua boca, o fará. Então, juramento tem na Bíblia. Porém, temos que cumprir aquilo que nós juramos. Então, é melhor que não jure. É melhor que possamos sustentar o que nós possamos dizer com as nossas palavras. Continuando o que o pastor Osiel aqui colocou. E decretou o castigo para o perjurador. Vamos lá. Aquele que fizer um juramento falso. Aqui mesmo, pertinho, livro de Deuteronômio, capítulo de número 19. Vamos ver se tem castigo ou não para quem promete e não cumpre. Deuteronômio 19, o verso 16. Vamos ver. Diz aqui: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles dois homens que tiverem, olha só, a demanda, se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e do juiz que houver naquele dia, e o juiz bem inquirerão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsamente contra seu irmão, olha o castigo no 19, ser-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim tirará o mal do meio de ti. Se levantar uma testemunha falsa, tiver prova que aquele testemunho for falsa, esse homem será atirado do meio de Israel. Trazendo para os nossos dias, esse homem será tirado do meio do povo de Deus. Hoje, trazendo, será tirado do meio da igreja. Vamos lá, continuando. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou a alguma coisa escondida exige uma oferta pelo pecado. Até sim, quando você dá um falso testemunho, você deu a sua palavra, não cumpria, você tinha que oferecer sacrifício pela palavra que você não honrou. É sério, o juramento é sério. A lei enfatizou a seriedade do juramento. Continuando, e proibiu o juramento por deuses falsos. Sim, então não dá para brincar com juramento. Por isso que o que basta é apenas a nossa palavra. O que eu e você disser é o que tem que valer. O que eu e você disser é o que está embasado, sem precisar de juramento. Juramento é mais para aquelas pessoas que não cumprem a sua palavra, porque se cumprisse a palavra, não necessitaria de ter juramento. Nosso ponto 2 vai nos falar assim, do ponto 1, lembrando, tá? O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens. Onde é que a gente pode ver isso aí?
livro de Jeremias. Não, vamos ver primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, já está aqui, ó, em Crônicas. Vamos lá. Primeiro Crônicas 28. Vamos lá. Primeiro Crônicas, capítulo de número 28. Vai folheando Bíblia, que isso vai você ficar cada vez mais apto para manusear a palavra de Deus. Primeiro Crônica 28, verso de número 9. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Mas a ênfase é que Deus esquadrinha o coração do homem. Então abre aí, livro de Jeremias, capítulo de número 17. Qual é o verso? Verso de número 10. Vamos ver. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Então Deus esquadrinha o nosso coração, por isso que as nossas palavras têm que ser apenas sim, sim ou não, não. É por isso que nós nos baseamos em não jurar, porque Deus sabe o nosso coração. Continuando, e o que revela o íntimo de cada um. A verdade e a sinceridade perante o espírito do homem. O juramento nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aquele feito por homens, que nós acabamos de falar. Tem aqui na Sagrada Escritura tanto a palavra de Deus, juramento de Deus, como o juramento aqui de homens. Um juramento que me lembro de entre homens foi um juramento que fez entre Davi e Jonatã. Se acontecesse alguma coisa com um dos dois, o outro cuidaria da família. E foi o que Davi fez quando restituiu Mefibosete, filho de Jonatã, que estava lá na terra de Lodebar. No nosso 3.1 vai nos falar: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Esquece isso aí, basta apenas a tua palavra. Pastor Ziel aqui coloca: o estratagemas dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto, preste atenção aqui, essa parte é importante, qualquer voto que o adorador fizer, esse, usando o nome de Deus, estaria vinculado àquele juramento. Mas o voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. Olha que absurdo que eles diziam. Olha que absurdo. Se jurassem em nome de Deus, tinha que se cumprir. Mas se dissesse, não, é um acordo entre nós, poderia ser quebrado, porque Deus não estava nesse negócio. Olha que pensamento diabólico, maquiavélico. Então, eu não vou nunca jurar em nome de Deus, porque eu posso quebrar o meu juramento a qualquer momento. Jesus foi lá e bateu nos fariseus e nos escribas. Disse, não é assim. Por isso que sua palavra tem que ser sim ou não. Chega de juramento. Porque se eu disser sim em nome de Deus, eu cumpro. Se eu disser sim em nome de Jesus, eu cumpro. Se eu disser sim no nome do Espírito Santo, eu cumpro. Se eu disser sim em meu nome, eu cumpro também. É simples assim. Esse era o ensinamento dos escribas e dos fariseus. Continuando, deixa eu ver aqui, E nesse caso não precisava ser cumprido. Foi contra este procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Mateus 23, vamos aí, abre aí Mateus capítulo de número 23, o versículo 16 ao versículo de número 18. Vamos lá. Deixa eu ver, 16 a 18. Ai de vós,
condutores de cego, pois que dizem: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santificou o ouro? É a pergunta Jesus fazendo. E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está no altar, isto é devedor. Jesus está dizendo, vocês estão dizendo, se jurar pelo ouro que está no templo, vale, mas se jurar pelo templo pode ser quebrado. Se você jurar pela oferta, nada é, mas se jurar pelo altar, alguma coisa completamente errado. Jesus veio lutar contra esses ensinamentos de hipocrisia, de mentira. Esses fariseus e esses escribas só vieram atrapalhar mais o andamento do povo do que fazer o povo se aproximar do nosso Deus. Vamos continuar. Essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por quem? Por Deus. Então, se eu jurei pelos céus, eu estou jurando por Deus, porque Deus, em Gênesis 1, capítulo 1, no princípio era a terra sem forma e vazia, e Deus fez tudo, começou a criar, e você tem toda a criação. E a terra era estrado para os seus pés. Isaías 66, verso 1. Caminho para os pés do nosso Deus é a terra. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. Salmo 48, verso de número 3. Então, não poderia ter esse juramento, ou se jurasse por uma coisa, estava jurando por tudo, porque Deus criou tudo. Olha o que o pastor Osiel aqui coloca. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como o céu, a terra, para afirmar o que está dizendo. É a verdade, pois que, na essência, a verdade está no íntimo do coração, no qual não há mentira, engano ou egoísmo. Não dá. Um crente verdadeiro que se converteu, que aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, não precisa dessas estratagemas de dizer assim, eu juro, então tem mais peso porque ele jurou. Não tem mais peso nem menos peso. Não tem o que seja violado ou inviolado. Se prometeu, tem que cumprir. Conclusão do nosso ponto 1 ou a sinopse do nosso ponto 1. Antes de fazer a sinopse, eu te pergunto, se você está gostando, clica aí no gostei, se inscreve, vamos chegar a 2K. Aproveitando para te dar uma informação. Eu já fiz isso no vídeo da editora Betel Dominical, da Sala dos Jovens Conecta Mais Jovens. Estou fazendo aqui agora, irei fazer no próximo vídeo da editora Betel Adultos, uma por vez. O canal YouTube liberou algumas abas para mim, algumas coisas para monetizar. O que é monetizar? É eu poder ganhar algum retorno financeiro, porque eu publico vídeo aqui no canal. O YouTube primeiro vai monetizar, aí dependendo de quantas visualizações eu tiver, quantos inscritos eu tiver, ele me passa uma porcentagem por esses vídeos aqui exibidos. Porém, abriu algumas abas como Seja Membro, ou o Clube de Canais, ou Valeu, ou os tickets, que você
que está se sentindo abençoado por essa aula e quer dizer, professor, continua com esses vídeos, não para, porque eu trabalho registrado, de segunda a sábado, eu tenho o meu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde, e faço esses vídeos com o maior prazer. Só que eu comecei a liberar isso aqui para que vocês pudessem abençoar o canal, contribuindo com um clube de canais, dando um valeu, que é você dar uma pequena oferta ali. Só que eu vi que a porcentagem que vem para mim, que sou o criador, que paro, que monto, que penso em cenário, que me debruço sobre o estudo, eu vi que era muito pouco, era desigual a porcentagem do qual o YouTube não faz nada e ganha tanto em cima de nós, todos nós que somos criadores. Então eu decidi desativar todas essas abas de monetização, apenas a monetização do canal, porque eu já atingi 1.800k, tô quase 2.000k, com a sua ajuda a gente chega lá esse final de semana. Então, se agora você quer abençoar Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano, a única maneira que você vai poder fazer isso é aqui, ó, desse lado vai ficar aqui o meu Pix do canal. Criei um Pix exclusivo para o canal, que você pode abençoar com 1 centavo ou até com o valor máximo que o seu banco permite. É obrigado, meu Antônio? De maneira nenhuma. Já estava fazendo com maior prazer e vou continuar fazendo. Eu só estou dizendo, se você sente no coração de querer incentivar para que eu continue gravando esses vídeos, ficará agora aqui com esse Pix. Não estou pedindo, eu estou apenas te orientando que essa será a única forma que você terá de abençoar este canal, além de curtir, compartilhar, deixar um comentário que já é de grande valia para mim, mostrando que você está sendo abençoado quando você comenta, tá bom? Vai estar também na descrição do vídeo. Não vou falar mais sobre isso, vou falar uma vez em cada vídeo. Já falei na sala dos jovens, estou falando aqui na editora Betel, na sala de adultos, e no próximo vídeo falarei e depois não mais. Se você quiser, vai estar o nome, vai estar aqui Pix. O Pix do canal é tonyrpinho@gmail.com. Fique à vontade, até para não querer abençoar, mas só de estar assistindo eu já estou sendo abençoado. Ponto. Acabou o assunto e vamos para frente, que essa não é a intenção. A intenção é abençoar a sua vida, porque eu faço com prazer. Lembrando que eu não sou desigrejado, eu congrego, eu tenho um pastor local, eu tenho uma igreja do qual eu faço parte, eu dou aula na minha igreja local, não é minha igreja, é a igreja do qual eu faço parte, minha da maneira carinhosa, tá bom? Eu não sou aventureiro, são 23 anos de evangelho, aproximadamente 10 anos ministrando aula de escola dominical. E eu sempre tenho dito que a escola, aqui o canal Bíblia para o Cotidiano, não é para tirar você da sua escola, mas é para agregar conhecimento a você. Dito isso, fica em paz e assiste todos os vídeos e compartilha, que você já vai estar me abençoando. A sinopse do ponto 1 vai dizer: o seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Que maravilha! Olha o que diz. Eu vou repetir essa sinopse. Dá para replicar nas redes sociais. O seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Sua palavra tem o peso da verdade. Então jure, não preciso, porque a minha palavra, ela tem verdade, porque eu sou o seguidor da verdade. E sendo o seguidor da verdade, apenas dizendo a minha palavra, ela basta. Ponto de número 2. Nossa palavra deve ser sim e não. Vamos ver o que o nosso pastor Osiel Gomes aqui colocou. Como deve ser o nosso falar? Vamos lá. Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que o tipo de pessoa nós somos.
Quando nós falamos, estamos conversando, estamos dizendo que vamos fazer algo e nós não fazemos, nós somos avaliados por essas pessoas. Ele fala uma coisa e faz outra. Sabe aquele ditado que não é bíblico, mas é mundano? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois é, isso é hipocrisia, isso aí é algo falso, mentiroso, diabólico, porque as pessoas têm que fazer o que eu faço, não somente o que eu digo, porque o que eu digo eu tenho que cumprir. É isso que o pastor Osiel aqui está colocando. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, com muita propriedade. O sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Será que tem poder de vida e morte em nossa língua? Vamos ver aí. Abre aí Provérbios, capítulo de número 18. E eu acho que eu esqueci de pedir para você se inscrever. Esqueci? Não, né? Mas se eu esqueci, você se inscreve. Se eu não esqueci, você se inscreve do mesmo jeito. Vamos lá. Provérbios 18, 21. Deixa eu pegar o meu marca-texto, que diz aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Que fruto? De vida. Porque está no poder, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que impressionante. Então, a gente pode gerar vida ou a gente pode gerar morte, apenas com o nosso falar. Continuando, Jesus foi bem categórico quando afirma que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Sim, pelas suas palavras. O que nos implica é ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade ao tempo todo, seja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Não dá para ficar titubeando com as nossas palavras. Abra aí livro de Mateus e vamos ver o que o nosso Jesus disse no capítulo número 12, versículo de número 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então eu te pergunto, que palavra você está falando? Porque através dessas palavras você será condenado ou você será, como diz aqui, ou você será justificado ou você será condenado. Então, que palavra que você está pronunciando? Essa é a pergunta, essa é a afirmação que Jesus está dando aqui no 2.1. Agora no 2.2 diz assim: o sim e o não na vida de Paulo. Será que Paulo titubeou em dois pensamentos? Será que Paulo usou com honestidade quando disse que ia fazer algo e fez? Vamos ler aqui o que o pastor Ziel assim colocou. Há situações em que empregamos nossa palavra e por algum motivo não conseguimos nos realizar o que dizermos ou planejamos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao 24, há um relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele faz planos de visitar os irmãos da igreja de Coríntios, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como ele planejou ou como o planejado. Ele disse: eu quero estar com vocês, a minha vontade é estar com vocês, mas não consegui. Então Paulo planejou diversas vezes estar fazendo a obra. 2 Coríntios, capítulo número 1, olha só o versículo de número 23, como Paulo tentou ir
à igreja de Coríntios e não pôde ir, mas tinha o desejo, a vontade. Ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 23. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Coríntios. Ou seja, Paulo queria ir, mas não conseguiu. A vontade dele era estar com os irmãos em Coríntios. Então Paulo não agiu com mentira. Ele agiu dentro da vontade de Deus, de querer estar. A minha vontade é poder ir, mas eu estou sendo impedido. Eu não consigo chegar, eu não consigo ir, mas eu quero. Estou me esforçando para que eu possa estar junto com vocês. Veja a diferença entre dizer eu vou e não vou por quê? Porque eu não quis, do que você dizer que vai e acontecer um imprevisto. Vai acontecer em minha, em sua, em nossa vida. Isso é diferente de prometer e não cumprir. Isso nós dependemos de circunstâncias que vai além das nossas vontades. Essa sim, a gente pode descumprir o combinado, porque a gente não conseguiu honrar por diversos motivos. Por exemplo, quantos casamentos estavam agendados em plena pandemia 2020, 2021 e foi adiado? Foi porque os noivos adiaram? Foi porque eles quiseram adiar o casamento, a festa de casamento? Ou porque houve uma força maior? Os noivos mentiram quando disseram que ia casar, por exemplo, no dia 20 de julho de 2020? Eles mentiram? Não. Eles desonraram a sua palavra? Não. Houve uma força maior que o impediu, o casal de realizar a cerimônia. Mas por eles teria feito, mas foi além deles. Um exemplo simples: você marca para pegar um avião, você sai de sua casa 2 horas antes do avião, do seu voo. O que acontece? Um acidente aonde a rodovia não passa ninguém. Aí você não consegue honrar o compromisso com o avião que você ia pegar. É você que não honrou o compromisso ou dependeu de circunstâncias que independe de você? Então temos que ter esse equilíbrio, tá bom, irmãos? Paulo foi um desses. Tentou, quis por várias vezes, mas as circunstâncias eram muito maior que ele não pôde estar lá. No entanto, Paulo justificou. Sabe aquela coisa que a pessoa não vai e não dá justificativa? Paulo não, Paulo justificou. Invoco, é a palavra dele começando, invoco, porém a Deus por testemunha que eu quero estar aí. Só não estou conseguindo. Tá bom? Vamos continuar. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer esta visita, que era para poupar os irmãos. Deus que conhece o seu coração, disso sabia o apóstolo, do seu verdadeiro sentimento de grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Sendo sincero, 2 Coríntios 1,12. Da mesma maneira que os coríntios podiam confirmar que Deus manteria suas promessas, também podia confiar que Paulo, como representante de Deus, mantinha as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Ou seja, vou cumprir, só não estou conseguindo cumprir agora. Paulo deixa bem claro, no 2.3 ele diz: o que passar disso é procedência maligna. Vamos ver o que diz o pastor Uziel. Como o caso que aconteceu em Coríntios, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes
em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderíamos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e até segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. É porque a minha Bíblia a minha revista é digital, porque isso aqui é para marcar. Porque, se não for assim, honesto, sincero, né? Que é o que está aqui em cima. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofoca e ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna, de falar e não cumprir. Sinopse do nosso ponto de número 2. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Precisas, sim ou não. E assertiva, acertar naquilo que está dizendo. Chegamos no nosso ponto de número 3. Honestidade com nossas palavras. Sejamos honestos com as nossas palavras. 3.1, o pastor Osiel assim coloca a palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico tem os adjetivos de reto, honesto, correto, direito, pleno, certo e justo. Olha só, irmão, isso aqui dá para a gente separar alunos, queridos alunos, e veja no hebraico, né? Quantas conotações para uma pessoa honesta, para você que é honesto. Vamos repetir: reto, honesto, correto, direito, pleno, certo e justo. A Bíblia chama, e tem um homem chamado de justo. Quem? Abre aí a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 1, verso número 8. Jó foi descrito como um homem justo, mas não somente Jó no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Atos capítulo 10, versículo de número 22. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saia da sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Então é um processo. Se você é aquele honesto, se você anda em retidão, na sua boca não vai ter aqui, palavras falsas, mentirosas e enganadora, porque você é uma pessoa reta, porque o seu Jesus é reto, o seu Jesus anda na verdade. No nosso ponto 2 do ponto 3 diz: é impossível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Uma pergunta. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo, no mundo que nós estamos vivendo agora, pleno 2022? É possível ser honesto? Vamos ver o que o pastor Osiel coloca. Na vida daqueles que o evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas cura os sentimentos de doenças do pecado, mas também prevenir. Vamos lá? Não há como negar que neste mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. Adotaram a mentira como um hábito. É normal para aqueles que não vivem as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Eu estou mentindo para um bem maior. Que mentira satânica é essa? Vou mentir por uma coisa maior. Não, é mentira. E toda mentira parte do diabo. E todo mentiroso tem como pai Satanás e não tem parte com Deus. Não tem mentira do bem. Toda mentira é falsa, é enganosa. Toda mentira ofende o caráter de santidade do nosso Deus. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é o respeito pela verdade.
O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciadas pelo pai da mentira. Quem é? O diabo. Ponto. É o diabo e ponto. Jesus é a verdade em essência. João capítulo 14. Vamos ver. Deixa eu ler o que está aqui, depois a gente vai para João capítulo 14. E os que vivem nele são honestos em tudo, e o seu falar é sim, sim e não, não. Vamos lá. Livro de João, capítulo de número 14. E o verso de número 6. Abre aí na sua Bíblia e vamos ler junto. Já está até marcado aqui. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. Ok? Vamos lá, no nosso 3.3. Dando testemunho. Como que está o seu testemunho? Vamos ver como podemos dar o nosso testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrado, digno e procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas o reto o procede do homem honesto. Ou seja, ser reto procede do homem honesto, já emana dele. Provérbio 21, 8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois isto é o seu objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? É uma pergunta que o pastor Ziel está fazendo para mim e para você. Você é conhecido por uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossas palavras em juramentos ou promessa. Se dissermos a verdade, o que o pastor Ziel está dizendo aqui? Se nós dissermos a verdade, nós não precisaremos ficar com juramentos e promessas, porque as nossas palavras já com a verdade. E quando nós estamos em verdade ou com a verdade, que é Jesus, em João 14,16, que ele é o caminho, que eu ando no caminho. Que caminho? Da verdade gera em mim vida. Então eu não preciso empenhar juramentos ou promessas, porque a minha palavra ela é suficiente, porque eu sou servo do Deus Altíssimo, que nele não há mentira, nele há apenas a verdade. Para nós concluirmos a lição de hoje, nos diz assim: devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrer a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que busca fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivo, dizendo sim, sim. Não, não. Você vai se inscrever no canal? Sim. Você vai recomendar esse canal? Sim. É isso, irmãos. Não dá para ficar, como nós dizemos aí, titubeando entre dois pensamentos ou cocheando em dois pensamentos. Nós precisamos estar embasado na palavra de Deus. Você não precisa fazer juramentos e promessa para honrar a palavra que você tem. Por que não?
porque a verdade da sua palavra, ela é do Espírito Santo que sai de você, e você que tem Jesus, que é a verdade, e o trono de Deus é baseado na verdade. Então, que nessa aula, que foi a sexta aula do segundo trimestre de 2022 da editora CPAD Adultos, com o tema Valores do Reino. O reino valoriza a verdade, o reino quer a verdade. É o Sermão do Monte, remetendo aos 10 mandamentos, do qual tem ali embutido não falar falso testemunho, não trazer enganação aos seus irmãos, amigos, desconhecidos. Na nossa boca não tem que ter falsidade, enganação ou mentira. Tá bom? Foi a lição de número 6. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.